Sua felicidade já incomodou alguém? Por inveja, já te passaram a perna e te deixaram na pior? Já se sentiu perseguido? Fique conosco até o final desse vídeo, pois vamos contar a história de um escravo que superou de forma surpreendente todos os obstáculos em sua vida e nos mostrou como vencer o impossível. Olá, eu sou a Juliana. E eu sou o Lucas. E a partir de agora, na caixa do palco da Companhia Augusta de Teatro Musical, vamos viajar em uma história surpreendente de resiliência e superação, onde simplesmente um escravo venceu a inveja e os ataques constantes de seus inimigos através de sua fé e por permanecer firme em seus princípios. E para caminhar nessa jornada bíblica, especificamente no livro de Daniel, nós vamos contar com o nosso convidado especial, o pastor Juan. Pastor Juan, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, pastor Juan. Boa tarde, Juliana, boa tarde, Lucas. Pastor Juan, fala um pouco mais sobre o senhor, sobre o seu ministério. Sim. O senhor é membro de qual igreja, para os nossos convidados te conhecerem. Ok. Meu nome é Juan, sou casado com Daniele, tenho 2 filhos, Israel e André. Sou pastor ajudante no Ministério do Pastor Oséias, na Igreja Batista Morada em Camburi. E estou morando em Vitória já em torno de 2 anos, indo para o 3º ano. Então, 2 anos e meio, estamos aqui já instalados. Viemos da Bahia, onde desenvolvíamos o ministério. E hoje, atualmente, estou como pastor de célula na Igreja Batista Morada de Camburi. Pastor, aproveitando então, começando com as perguntas, o que se sabe sobre Daniel? Ok, sim. Sobre o profeta Daniel, como é muito conhecido dentro do âmbito da esfera cristã, sabemos que Daniel é um dos profetas maiores, o 4º livro dos profetas maiores, e ele tem um papel muito fundamental dentro da vida cristã, dentro da vida cotidiana da época dele. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que Daniel, ele era um dos príncipes do reino de Judá. E que em um devido momento eles foram levados a cativeiro pelo Império Babilônico. O que aconteceu no Império Babilônico? O Império Babilônico, ele era um império que estava ascendendo, estava crescendo nessa região da Mesopotâmia. E o que acontece? O pai de Nabucodonosor, que era rei naquela época, ele veio a falecer. Só nesse processo de falecimento, antes dele falecer, eles estavam contra-atacando os assírios e os egípcios, o qual dominava toda essa região. Após a morte do pai de Nabucodonosor, Nabucodonosor voltou para a Babilônia, tomou posse foi empossado como rei, e aí nesse processo ele começa, sem respirar nem um pouco, ele começa a combater todos os inimigos do império. E é chamado ali nessa época, nos dias de hoje, como o Império Segundo da Babilônia, porque é o segundo Império da Babilônia que vem crescendo. E aí nesse processo, Nabucodonosor, com toda a sua armada, com todo o seu exército, ele vai destruindo, vai invadindo todas as terras daí dessa parte da Mesopotâmia, com o intuito de chegar até o Egito. Por quê? Porque o Egito também era um império ao qual subjugava Babilônia e os restantes dos povos. Só que nesse intermeio tinha 2 nações que impedia essa passagem, vamos dizer assim, que tinha aí os fenícios, o Tírio, a cidade de Tiro, que eles precisavam bloquear, precisavam de fato neutralizar para descer até o país de Egito. E tinha o reino de Judá. E nesse processo, Nabucodonosor, ele saqueia Jerusalém, toma o reino de Judá, toma todos os habitantes, e entre esses habitantes toma a realeza. O Daniel é levado junto com o povo para a Babilônia, onde ele vai ser treinado, onde ele vai ser aculturado, onde ele vai ser reprogramado, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, reformatado para ele servir
à corte real, ao Nabucodonosor e ao país da Babilônia. Só que nesse processo, Daniel ele é levado e é treinado, vamos dizer, passado por toda uma escola. Então, essa é a primeira parte que a gente sabe de quem é Daniel, que logo ele iria se tornar o profeta. Por que ser profeta? Porque profeta ele denuncia, anuncia, e no caso dele, ele denuncia as coisas erradas e anuncia um novo reinado desse Messias que iria vir lá pelo capítulo 6, 7, que a gente vê literalmente as profecias desse reinado desse Messias. Pastor, então podemos dizer que Daniel era um príncipe que virou um escravo. Quais são as maiores qualidades de Daniel? Ok. Daniel, por ser, vamos dizer, ele foi rebaixado. Ele estava no topo da pirâmide social e ele é rebaixado para um escravo. Porém, um escravo diferenciado, muito inteligente, muito culto, muito saudável, sem deficiência. Segundo o capítulo 1 de Daniel, fala muito a respeito disso. E de boa aparência, né? E de boa aparência. Então, a pergunta que você está me dizendo, está me indagando, assim, o que a gente sabe, não foi? Sim, é verdade. As qualidades as dele, qualidades né? que ele tem. Bom, a gente sabe que Daniel, o hebreu, ele tem muita ligação com os deuses dele, com o Deus dele e com o propósito que ele tem. Então, o significado de Daniel significa o Senhor é o meu juiz, ou o Deus é o meu juiz. Então, a gente sabe que Daniel, uma das qualidades, ele era justo, temente a Deus e, além de tudo, uma personalidade muito pia, ela buscava muito a Deus. Então, essa é uma qualidade que a gente percebe na vida do Daniel. E pastor, no meio disso tudo, por que queriam derrubar Daniel? Bom, a gente sabe que toda pessoa que está lá embaixo é escravo, vamos dizer, é estrangeiro, e eu sei muito bem isso por pele, por natureza, que às vezes a gente é recriminado porque não faz parte da própria cultura. Com certeza Daniel também passou por todo esse tipo de processo de ser discriminado. E aí o que acontece? Daniel é elevado a um patamar de governança. Ele se torna um dos governantes da Babilônia. Então, queira ou não, faz parte da nossa humanidade quando a gente vê alguém que tem uma carreira, que vai crescendo, que vai sendo promovido, que é muito destacado, muito bem quisto, é naturalmente que as outras pessoas, os olhos grandes, a inveja, as pessoas começam a invejar e querer derrubar, puxar o tapete para ele parar de crescer, porque a inveja nada mais é o espelho daquilo que nós desejamos demasiadamente. Mas para ele ter esse patamar, ele ainda passou por alguns problemas, né? Sim. Ele ficou muito angustiado, né? Ele Sim. teve alguns problemas. Foi bem difícil para ele essa transição aí. Com certeza, foi bastante difícil, porque imagina, Juliana, ele era príncipe, ele era reconhecido pelo povo dele como um príncipe, ele era reconhecido pela sociedade dele como alguém da realeza, da corte real de Judá. E aí, de repente, ele é levado para fora do país dele e ele é pressionado. E aí vem as angústias. Ele é retirado da cultura dele, é colocado, submetido a uma cultura diferente. E a gente sabe que quando é submetido, quando nós seres humanos somos expostos a cultura diferente, angústia, preocupações, solidões, começam a invadir os nossos corações. Então, o Daniel passou por todo esse processo porque ele se sentia pressionado diante de uma nova cultura ao qual não fazia parte o costume dele. E qual era o costume dele? Talvez essa é uma pergunta Sim. que também entra nesse momento. Qual era a cultura dele, pastor? A cultura dele, eles eram uma cultura monoteísta, eles adoravam um só Deus, eles tinham o rito constante, todo sistematizado, com os horário para oração, horário para fazer todos os que fazer. De repente, isso é puxado, que eles estão submetidos a uma cultura pagã, que eles sabiam que isso
era totalmente contra o mandamento de Moisés, a primeira e a segunda lei de Moisés, de não adorar a Deus, de não se fazer imagem, de não estar aí nesse processo de liturgia, vamos dizer assim, e ele tendo que lidar com toda essa pressão, essas angústias, e saber como lidar com tudo isso, como fazer isso, sem de fato ele desapontar o rei que o trouxe como escravo que está aí a serviço. Então ele precisou ter muita sabedoria que veio de parte de Deus. É verdade, muito importante que ele não enfraqueceu em nenhum momento, ele não esmoreceu, ele continuou firme, né? E atualmente podemos contar alguma história aí de alguém que seja parecido com ele? Uma que a história gente pode contemporânea, né? Nos dias atuais, que possam se assemelhar com a história de Daniel. Nós temos vários personagens na nossa vida, na trajetória cristã, tanto do início do cristianismo até os dias de hoje, de pessoas que foram submetidas a tal pressão cultural. Então, vou comentar aqui, vou começar por mim. Quando eu era criança, adolescente, no meu país atual, todo início de aula era necessário fazer um tipo de adoração, de oração. E então, se a gente não fazia, então a gente era submetido a algumas questões, algumas disciplinas, éramos disciplinados. Mas diante de tudo isso, a minha mãe e meu pai, que também eles inculcaram muito forte a minha fé, eles falavam assim: você não pode afrontar as crenças dos outros. Você não pode jamais afrontar as crenças dos outros. Você tem que se manter firme. E eles contavam a história do Daniel, a história de José e as outras histórias aí bíblicas. Então eu me mantinha muito firme nas minhas convicções, não abria mão, porque eu sabia que se meus pais me falavam que isso era a verdade, eu acreditava que era de fato a verdade. Então eu me mantinha muito firme. Nos dias atuais, nós temos jovens ainda, por exemplo, para que ir tão longe assim, nós temos jovens aqui na América do Sul, especialmente aí na América Central, nós temos jovens que eles são perseguidos por causa da sua fé. Nós fazemos parte desse quadro aqui na América do Sul, especialmente na Centro-América, onde jovens cristãos também são perseguidos. Segundo as informações de Portas Abertas, como nunca perseguição para os cristãos estão acontecendo na América do Sul e na América Central, coisa que não era muito natural acontecer. E tem acontecido nos últimos 5 anos, segundo essa agência missionária. Então, temos sim relatos de pessoas que mantêm sua fé, que mantêm sua integridade, sua legitimidade e confiança em Deus. Mas muitos perdem, né? Muitos perdem essa identidade, essa base, né? Não aguenta a pressão, Não Juliana. aguenta, Tem muita gente que não aguenta a pressão porque a base não estão bem sedimentadas, as bases não estão fortalecidas. Então, como a gente pode lidar com toda essa circunstância? É ter uma boa base. É isso que eu ia te perguntar. O que podemos fazer para alcançar a qualidade de Daniel, pastor? Eita! Então, essa é uma pergunta assim que faz nos pensar. Então, para alcançar esse quilate de fé que Daniel teve, de manter-se firme, de suportar as pressões culturais, as pressões dos amigos, a pressão social, a pressão... Até de alimentação, coisa simples, isso, né? Isso, de alimentação, coisa simples. Ele precisou sempre estar visitando os seus princípios. Por quê? Porque princípios e valores são inegociáveis. Nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. O que seriam ser nossos princípios? São as diretrizes da nossa vida. Então, hoje preservamos e desejamos que todos os governantes do Brasil e do Estado da Federação sejam honestos, porque nós nos baseamos na legitimidade que eles são eleitos
porque eles são honestos, porque eles são prudentes, porque eles têm gerência para exercer esse cargo. Assim também é um empresário, um gerente de uma empresa, um gestor. Então por que nós tanto confiamos quando entramos em um elevador? Qual é a garantia, Lucas, daquele elevador ele venha a falhar? Qual é a garantia, Juliana? Nossa garantia é que quando entramos no elevador, é que sabemos que essa empresa é honesta e coloca uma tarjeta bem grande dizendo que ela foi feita a manutenção. E nós confiamos no que está escrito e apertamos os botões e passeamos pelo elevador. Vamos para cima, vamos para baixo. Mas nós confiamos. E se a empresa não fosse honesta, o que acontece? Dá um pane, como nós já ouvimos várias vezes, pessoas que ficam com pane dentro do elevador, com problema. Então, para chegar ao quilate do Daniel, precisamos visitar os nossos princípios. E talvez aí a pergunta que nós podemos fazer para o nosso telespectador que está nos assistindo é: como têm sido os teus princípios? Quais são as bases dos teus princípios, dos teus valores? Porque são isso que nós precisamos saber, os alicerces dos nossos princípios, dos valores ao qual somos inculcados. E não podemos abrir por causa de uma moda ou por causa de uma influência de alguém que diz que precisamos abrir isso. Não. Eu acho que nós, como seres humanos pós-modernos, nós temos essa dificuldade e vou dizer assim, nós abrimos fácil mal de qualquer história nossa. Nós não mantemos firme a nossa herança. Nós negociamos com muita facilidade. Então, pastor, podemos afirmar que alguns princípios e valores são eternos e imutáveis, né? Sim, sim. Os princípios, vamos dizer assim, os princípios que não podem ser mutáveis são a honestidade, a justiça, a piedade em si, ter um coração piedoso, isso ajuda muito. Ser justo em todas as nossas ações, nos dias de hoje, a justiça tem clamado, diz que está clamando aí a justiça pelos justos. Aliás, a sabedoria sai à rua e vai clamando em busca do sábio. Então precisamos de pessoas sábias para que exerçam justiça. E quando a gente olha para a vida de Daniel, qual poderia ser a maior lição que a gente consiga tirar da vida dele? Bom, a maior lição, Lucas, que podemos retirar da vida de Daniel é a retidão que ele tinha, o temor a Deus. Retidão, temor a Deus, buscar sempre a justiça. Existe uma passagem em Ezequiel relatando sobre um Daniel. Os estudiosos, eles não sabem dizer se é o Daniel, o jovem Daniel que foi exportado para a Babilônia, ou é um Daniel das antiguidades da época de Abraão. Mas diz que esse Daniel ao qual Ezequiel fala era justo, era sábio, era muito honesto. Então, o que nós podemos remeter também no jovem Daniel é que nós como jovens, nós como sociedade, nós precisamos buscar a justiça, a honestidade, ser honesto com nós mesmos, para ser honesto com as outras pessoas. Pastor, com todas essas qualidades de Daniel, será que ele não era muito invejável, não? Ah, com certeza. Quem não iria se submeter a esses olhos grandes constantemente, Juliana? Com certeza Daniel era invejado. E ele lidou muito bem com as invejas, coisa que não todo mundo sabe lidar com as invejas. Ele lidou muito bem com as invejas. Na verdade, eu acho que ele não chamou a atenção à inveja para si. Ele sabia que haviam pessoas que o invejavam e mesmo assim ele de forma sutil ignorava perante os outros, mas dentro de si ele sabia que havia pessoas que o invejavam e que desejavam o cargo dele. E como ele lidava com isso? Com sabedoria. E de onde vinha a sabedoria? Do alto, de Deus. E aí ele tem todo um rito que a Bíblia vai falar,
que ele era muito devoto às orações, a buscar Deus 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Então, isso ajuda muito a manter o nosso coração no equilíbrio da balança, sem ficar desequilibrado, sem surtar, como muitos aí acabam surtando. Ah, fulano me inveja, e fulano, que isso, eu vou perseguir ele. Não, Daniel não tinha essa postura, porque Daniel era temeroso a Deus. Ele era justo. Então, ele conseguiu, pela própria justiça, se esforçando, estudando, trabalhando bastante, sendo honesto, ser fiel ao rei dele. E aproveitando, já que estamos falando sobre injustiça, né, sobre justiça de Deus, o que você poderia deixar para as pessoas que se sentem injustiçadas? Então, essas pessoas elas precisam entender que nem toda justiça humana será justa, mas que a nossa justiça vem de parte de Deus e não é fazendo mal ao outro. A justiça de Deus não faz mal ao outro, como muitos pensam dentro desse ambiente cristão. Existe muito assim, a justiça divina, a justiça vai cair sobre você. Deus jamais vai fazer mal ao outro nesse sentido. As pessoas que são injustiçadas, elas precisam buscar em Deus o conforto necessário. E que Deus vai trazer esse equilíbrio no coração dele. Ele precisa entender que enquanto nós estivermos nesta matriz humana, nós iremos sempre passar pelo processo de injustiça. São um ciclo da nossa vida e que precisamos saber lidar. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Ok, eu que agradeço por esse momento e que Deus continue nos abençoando a todos nós. Amém, pastor. E a Obrigada. você também.